vasto silêncio do universo, onde o tempo se arrasta em bilhões de anos e as distâncias são medidas em anos-luz, existem objetos tão pequenos e tão poderosos que desafiam a nossa imaginação. Um desses fenômenos é o pulsar. Pode parecer apenas uma palavra técnica da astronomia, mas atrás dela há uma história de morte, transformação e persistência, quase poética, de uma estrela que se recusa a desaparecer sem deixar a sua marca. Tudo começa com o fim de uma estrela gigantesca. Estrelas vivem bilhões de anos, fundindo hidrogênio em seus núcleos e mantendo-se estáveis graças a um equilíbrio entre duas forças: a gravidade, que tenta colapsá-las, e a precisão da radiação, que se empurra para fora. Mas quando o combustível se esgota definitivamente, essa batalha interna chega ao seu fim. A gravidade vence, a estrela implode e então explode uma linda supernova. O que sobra desse espetáculo cósmico é o que os astrônomos chamam de estrela de nêutrons, um núcleo super denso com massa superior ao do nosso Sol, com um comprimento num corpo de apenas uns 20 a 25 quilômetros de diâmetro, o tamanho de uma cidade. Para ter uma ideia disso, uma colher de chá dessa matéria pesaria bilhões de toneladas, e é aí que nasce o nosso querido pulsar. Se essa estrela de nêutrons gira rapidamente e tem um campo magnético absolutamente forte, ela começa a emitir feixes de radiação a partir dos seus polos, como faróis cósmicos girando no escuro. Quando esses feixes eles passam pela Terra, percebemos como se fossem pulsos regulares de luz ou de ondas de rádio, com batimentos. Assim nasce o nome pulsar, que vem de pulsating star, estrela pulsante. O primeiro foi descoberto em 1967 por uma jovem doutorada chamada de Jocelyn Bells Burnell, usando um radiotelescópio simples. Na época, os sinais eram tão regulares que muitos pensavam se tratar de uma comunicação alienígena, por algum tempo até acharem o sinal do LGM, Little Green Men, Pequenos Homens Verdes. Mas logo entenderam que era algo ainda mais impressionante, um objeto natural, uma estrela morta girando centenas de vezes por segundo e emitindo um sinal perfeito. Hoje já identificamos milhares de pulsares, alguns giram uma vez por segundo, outros mais de 700 vezes por segundo, mais rápido do que as pás de um liquidificador doméstico. Eles são como relógios cósmicos, com uma precisão absurda, que cientistas usam para estudar a gravidade, detectar ondas gravitacionais e até mapear regiões da galáxia. Em missões com a NASA, o NIRCE, que estuda estrelas de nêutrons, e a bordo da Estação Espacial Internacional, esses sinais são usados para testar teorias de Einstein e explorar os limites da matéria. Os pulsares também nos mostram o quão extremo o universo pode ser. Eles representam o colapso final de uma estrela, o nascimento de algo compacto, denso e misterioso. Uma estrela que já brilhou no céu, viveu a sua vida e explodiu, e ainda assim continua falando com o universo. Esses são os pulsares. Para além da física, há algo profundamente poético neles. Mesmo após a morte, essas estrelas continuam emitindo seus sinais, como se cada batimento fosse um lembrete. Olha, eu estive aqui. Como se os ecoassem no silêncio imenso do espaço, a persistência da existência. E você sabia que o pulsar mais rápido conhecido é o PSR J174824446AD, que gira 716 vezes por segundo? Isso é mais rápido que o tambor de uma máquina de lavar no modo turbo. Essa velocidade se mantém porque não há praticamente nenhum atrito no vácuo do espaço para desacelerar o giro dessa estrela. E quer conhecer um pouco mais do campo magnético insano? O campo magnético de um pulsar é bilhões de vezes mais forte que o da Terra. Ele canaliza partículas carregadas e forma os feixes que temos como pulsos de radiação. Alguns pulsares têm campos magnéticos ainda mais intensos. São chamados de magnetars. E são os objetos com o maior campo magnético já conhecido no universo inteiro. E a precisão atômica nem se fala. Os pulsares giram de forma tão regular que são considerados os relógios mais precisos do universo, às vezes mais estáveis que relógios atômicos aqui da Terra. Isso faz com que eles sejam usados como ferramentas para estudar a gravidade, as estruturas do espaço-tempo e até para tentar detectar ondas gravitacionais. Alguns cientistas acreditam que no futuro os pulsares poderão ser usados para literalmente a navegação interestelar com o GPS galáctico.
E você sabe o que são pulsares milissegundo? Esses são pulsares que giram extremamente rápido, com rotações na faixa de milissegundos e são reciclados. Eles formam um sistema binário com outra estrela, da qual roubam a matéria, ou seja, isso acelera a sua rotação com o tempo e é uma espécie de vampirismo cósmico. É assim, é surpreendente. E como os pulsares eles são utilizados em pesquisas? Bem, os pulsares eles são usados assim, para mapear a Via Láctea, por exemplo, estudar buracos negros próximos, testar a teoria da relatividade geral do Albert Einstein e tentar entender os estudos da matéria ultradensa que forma o núcleo dessas estrelas. E você conhece o caso do LGM1 ou Little Green Man? O primeiro pulsar que a gente falou lá no início, que ele foi descoberto em 1967, ele causou uma confusão gigantesca, porque os sinais regulares e fortes fizeram os cientistas cogitarem contato com algumas civilizações alienígenas. Bem, eles chamaram a fonte de LGM1, ou em inglês Little Green Man, até perceberem que era algo muito natural, como o pulsar que conhecemos hoje. Foi um dos primeiros grandes choques astronômicos da era moderna. Vamos falarmos um pouco mais sobre os magnetares. Bem, os magnetares eles são um tipo especial e bem raro de estrelas de nêutrons, que são os restos de superdensos que sobram quando uma estrela muito massiva termina sua vida em uma explosão de supernova. Bem, até aí vocês sabem o que é uma supernova, certo? Se você não sabe, tem um videozinho aqui falando sobre os buracos negros, inclusive sobre as supernovas. O que torna os magnetares únicos e fascinantes é o seu campo magnético incrivelmente poderoso e mais intenso já conhecido no universo. Esses campos magnéticos podem ser até 1000 vezes mais fortes do que o campo magnéticos normais de estrelas de nêutrons comuns, atingindo uma magnitude de aproximadamente 10 a 14 ou de 10 a 15 Gauss. Só para você ter uma ideia, o campo magnético da Terra é cerca de 0,5 Gauss. Então o campo magnético de um magnetar é literalmente muito mais forte do que um campo magnético da nossa Terra. Acredita-se que esses campos supermagnéticos sejam gerados por um processo chamado de dinamo magnético, que ocorre nos momentos logo após o colapso da estrela progenitora. Durante essa fase, a rotação rápida e o movimento turbulento do material extremamente denso dentro da estrela de nêutrons cria uma amplificação do campo magnético a níveis estratosféricos. E as propriedades da física de magnetários possuem um diâmetro de aproximadamente 20 km, o tamanho típico das estrelas de nêutron. Mas, apesar do seu tamanho compacto, eles são incrivelmente massivos, geralmente contendo cerca de 1,4 vezes a massa do nosso Sol, concentrada nesse pequeno volume. Além do campo magnético monstruoso, outras características marcantes dos magnetários é que eles possuem uma superfície coberta por uma crosta rígida, feita de material ultradenso, como núcleos atômicos comprimidos. Esse campo magnético extremo influencia diretamente essa crosta, causando tensões que podem levar a falhas e rupturas, como terremotos estelares, liberando uma enorme quantidade de energia em explosões. E vamos falar um pouco mais sobre as emissões de raio-x e de raio gama. Uma das maneiras pelas quais os magnetários são observados é através de radiação de alta energia que eles emitem, especialmente em raio-x e raio gama. Essas emissões podem ser persistentes, mas também acontecem uns surtos de vez em quando, chamados de explosões de raio gama suaves, e os anômalos de emissores de raio-x. Essas explosões acontecem porque o campo magnético muito intenso pode deformar a crosta do magnetar, fazendo com que as partes dela se rompam, liberando energia na forma de radiação. Ou seja, essas emissões são muito mais intensas do que as observadas em outras estrelas de nêutron, e algumas dessas explosões são tão poderosas que podem ser detectadas mesmo de galáxias muito distantes. Os magnetários não vivem para sempre. O campo magnético extremo faz com que eles percam essa energia rapidamente através de emissão contínua de radiação alta e energia. Isso faz com que a intensidade do campo magnético e a atividade energética diminuam com o tempo. E talvez, quando olharmos para o céu e sabermos que há milhares desses corações estelares batendo lá fora, sintamos que não estamos sozinhos nesse universo frio e escuro, porque mesmo uma estrela morta pode nos tocar, pode nos alcançar e pode nos lembrar que o fim, às vezes, é só o começo de uma nova forma de brilhar.
Se você gostou desse vídeo e gosta de vídeos astronômicos assim, deixa um like pra gente, se inscreve ou siga a gente se você está em outra plataforma e lembre-se sempre que a ciência é a nossa luz. Muito obrigada por você ter assistido até aqui o nosso vídeo. Eu vou ficando por aqui. Eu sou a Bia e fui!